passou pelas principais rádios na cidade. Eu só posso agradecer a lembrança do meu nome, né? A estrela da noite, o nosso convidado, Antônio Carlos Morandini, jornalista há mais de 65 anos. Obrigado a vocês, colegas. Prazer muito grande falar da minha profissão. E hoje vamos entrevistar o radialista e jornalista Luiz Schiavone Jr., mais conhecido como Ski. Ouvintes da Rádio Unaerp, é uma grande alegria estar aqui nesta instituição de ensino que é um exemplo para todo o Brasil. Rádio Unaerp. Experimente. Rádio Unaerp. Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Divas em Campo. Hoje eu estou recebendo aqui um convidado especial que demorou um pouco para vir aqui no estúdio falar comigo. O Cris, ele é profissional de educação física, né? Ele é educador físico, treinador do time de futebol feminino da Unaerp. Boa tarde, Cris, tudo bem? Boa tarde, Larissa, a todos e a todas que nos acompanham. Um prazer estar aqui com você. Enfim, consegui cumprir aí, né, com o nosso combinado. E sim, sou profissional de educação física, né, há quase 20 anos, com atuações aí com o futebol, com o futsal, com o futebol feminino, com o futsal feminino. Hoje eu me encontro aqui professor do curso de educação física da Unaerp e também participante do projeto de extensão, né, relacionado ao futsal feminino e também ao futevôlei, no qual nós recebemos aí muitas meninas e alunas da universidade para praticarem as modalidades. Isso aí, Cris, muito obrigada por ter comparecido hoje. Ô Cris, já que você tocou no ponto das modalidades, né, que você pratica, como que é o esquema hoje do treino de futebol feminino da Unaerp? Como que funciona o treino? Então, o futsal feminino da Unaerp, né, até o ano passado, ele vinha aos cuidados da Unaerp, né, que é a liga que organiza as atléticas, enfim, que organiza as equipes das mais diversas modalidades. E desde 2023, por meio do Bernardo, Daniel, o Arthur, o treinador Gustavo, né, que é o treinador da equipe principal, a Unaerp passou a se aproximar mais da equipe de futsal feminino. E hoje nós temos aqui na universidade 4 treinamentos, 2 para a equipe principal, que disputa as competições, né, que joga a FUP, que joga a Liga Fair Play, e também 2 treinamentos para as equipes, para as alunas do curso, que é uma equipe que a gente chama de desenvolvimento, que é para fazer uma ponte, né, entre possíveis pretendentes, né, a jogar e a representar a universidade, com essa possibilidade de treinamentos 4 vezes por semana. Então hoje o futsal feminino aqui dentro da universidade, ele vem sendo contemplado de uma maneira muito especial e com muito cuidado por todos nós aqui da universidade. Certo. Eu entrevistei uma das jogadoras de futebol do time da Unaerp mesmo, a Bárbara, e ela me contou, cara, que é muito bom, né, os treinos aqui da Unaerp, a oportunidade que a Unaerp abre para as meninas que têm vontade em serem jogadoras, né, até profissionais, e também aquelas que gostam, jogam mais por hobby também, né, a Unaerp é bem aberta nessa questão de dar oportunidade para os alunos praticarem o esporte. Isso é um incentivo muito legal por conta da universidade. Você acredita que ainda rola muita dificuldade na questão do feminino? Por exemplo, vocês têm um campeonato para disputar, precisa de patrocínio. Quando é pro masculino, normalmente são mais fáceis de conseguir um patrocínio, para investir num campeonato, para inscrever os meninos, para conseguir o uniforme. Na questão das meninas, vocês têm muita dificuldade? Como que funciona nessa parte, assim? Tem muito não ainda? Então, Lara, eu acho que dá pra gente dividir isso em duas situações, né? Quando a gente sai daqui da universidade, né, aqui da Unaerp especificamente, e faz essa relação futsal masculino e futsal feminino em outros ambientes, tanto do alto rendimento, mesmo às vezes no escolar, enfim, em ambientes diversos, a gente percebe sim uma priorização e até uma facilidade maior com mais competições, né, para o futsal masculino. Então é mais fácil, né, para o homem se inserir em modalidades esportivas, inclusive no futsal. Só que na Unaerp, especialmente a partir de 2023,
a gente percebe um movimento diferente nesse sentido. Inclusive, a única equipe de toda a faculdade que tem um incentivo diretamente relacionado da universidade, que não parte dos alunos, né, das próprias atléticas, é o futsal feminino. Então, hoje, o futsal feminino da universidade tem um apoio institucional. Então, nesse sentido, a gente está tendo uma facilidade até, né, para conseguir viajar para jogar, conseguir uniforme. Então, nesse sentido, o futsal feminino da UNAERP não está sofrendo esses efeitos. Mas a sua pergunta é muito pertinente porque esse é um fenômeno que, na média geral, é observado. Então, geralmente, tudo que envolve a comparação entre futsal masculino e futsal feminino, futebol feminino e futebol masculino, a gente percebe um favorecimento e uma facilidade para que o futebol de homens e o futsal de homens se desenvolvam. No alto rendimento, por exemplo, as diferenças são muito grandes, né? Do ponto de vista estrutural, do ponto de vista de investimento, as quantias, né? Que um jogador de destaque no masculino, uma jogadora com o mesmo destaque no feminino é muito diferente, patrocínio. Então, existe essa diferença. A sua pergunta ela cabe muito bem nesse contexto, mas hoje, na Universidade de Ribeirão Preto, na UNAERP, felizmente, a gente vive um cenário diferente. Já está o feminino já está se igualando nessa parte com o masculino dentro da universidade. Né? Eu não digo na questão de participação, assim, acho que as barreiras para as mulheres chegarem, né, e se envolverem com o futsal e com o futebol, elas são estruturais desde que elas são crianças, né? Então, a gente pega o esporte escolar, a grade horária vai ser organizada na escola. Geralmente as escolas colocam o futsal e o balé no mesmo horário, né? Então, os meninos vão para o futsal, as meninas vão para o balé. Então, é uma série de questões estruturais da nossa sociedade, que é uma sociedade marcada, né, pelo machismo, enfim, patriarcal, que vão direcionando como se cada questão, o homem e a mulher, tivessem lugares específicos que eles deveriam ocupar e outros não, né? Mas isso, felizmente, tem mudado. Acho que a sociedade contemporânea tem lançado novos olhares, alguns paradigmas vêm sendo quebrados. Então, mas ainda assim, a geração de hoje, está aqui na universidade, meninas de 20, 22, 23, 25 anos, passaram por esse processo histórico ainda muito enraizado, como se o futebol e o futsal fosse coisa mais para menino do que para menina, mais de homem do que para mulher. E isso, felizmente, vem sendo mudado, mas a gente ainda enfrenta essas resistências. Por exemplo, quando você vai organizar um treino de futsal feminino para compor um elenco, né, para compor um grupo de 12, 15 meninas, a gente conta com muitas meninas que não tiveram experiências prévias com o futsal. Isso é verdade. E isso dificilmente você observa num grupo de 20 meninos que vem jogar futsal aqui na universidade, por exemplo. Dos 20, praticamente todos tiveram alguma experiência com futsal na sua fase de criança, de adolescente. E as meninas muitas vezes vão ter a oportunidade de acessar o futsal, por exemplo, na universidade, porque antes não tiveram essa oportunidade. Então, existem sim muitas diferenças do ponto de vista estrutural e organizacional, né? Por conta que a gente reflete no esporte o que a sociedade também nos apresenta, né? Mas hoje, dentro da Universidade de Ribeirão Preto, né, da UNAERP, existe uma preocupação muito grande para que essas barreiras sejam superadas e que as meninas tenham tantas oportunidades quanto os meninos para praticar as modalidades esportivas aqui dentro, inclusive o futsal. Isso é bem bacana, porque você tocou num ponto, me veio aqui na cabeça, até passou um filme, né? Na época escolar, eu lembro que era assim, aula de educação física, futebol, os meninos pra lá na quadra, as meninas vôlei. A própria professora, tô falando professora mulher, a mulher mesmo já dividia. Não, ó, os meninos jogam futebol e as meninas vão formar time de vôlei. Ela nem perguntava, o que você quer jogar? Você, menina, quer jogar um futebol? E eu sempre gostei de futebol, né? Aliás, eu jogo desde os meus 10 anos de idade. Disputei muito campeonato também. Hoje em dia não mais, a idade já não deixa. Mas, cara, eu tinha que me impor toda vez. Falava, não, professor, eu quero jogar futebol com os meninos. Eu gosto de jogar futebol. Eu prefiro jogar futebol do que vôlei. Então, eu acho assim, 2023... é bacana por parte da UNAERP a gente quebrar essas barreiras, né? De uma forma assim, coerente, consciente, nada para machucar ninguém, porque é muito difícil ser mulher dentro de um futebol. É muito difícil. Ainda rola, infelizmente, muito preconceito. O machismo, como você citou. E é complicado. A Bárbara, quando me deu entrevista recentemente, ela tocou num ponto muito importante. Ela falou assim,
uma das coisas mais tristes de você sair para disputar um campeonato ou fazer um jogo local, que seja, é quando você chega para jogar, você olha na arquibancada e vê só os seus acompanhantes. Ou seu namorado, ou um primo, uma prima, umas amigas. Você não vê uma arquibancada cheia para acompanhar um jogo de futebol feminino, como você vê no masculino. Entendeu? Então, e esse ponto que ela tocou é muito importante. Porque são coisas que já eram para estar quebradas. Por exemplo, domingo foi a final do Paulistão, do futebol feminino. E eu fiquei muito feliz em ver aquele estádio lotado, né? Clássico, né? São Paulo e Corinthians. As meninas arrebentando. A Arena Neoquímica estava lá com mais de 40 mil torcedores para ver as meninas jogarem. Isso eu achei muito bacana. Então, eu acho sim que partindo de universidade, igual a UNERP já está quebrando essas barreiras dentro do futebol feminino, é muito importante para que lá na frente a gente possa ter um futebol melhor, mais valorizado. Eu ainda acho que falta muito investimento, né, Cris? Por conta dos empresários. O futebol feminino em si, ele precisa de mais olhares, né? Sim, Lari, se você for observar, né, ainda são investimentos muito aquém quando comparados com o futebol masculino, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente observa uma movimentação como ocorreu na final do Paulista. Ser transmitido num canal aberto, né, num horário nobre, que é o das 4 horas. Isso é uma pequena conquista, né? Então tem que ser celebrado, né? Nós tivemos agora na Copa do Mundo, né, tanto na masculina como na feminina, equipes de narração e de comentário composta por mulheres, né? Então são pequenos avanços, ainda muito abaixo, né, que colocam ainda o papel, né, do homem muito mais confortável nesses locais do que para as mulheres, né? Até no sentido das cobranças, né? Quando você pega uma narradora mulher que comete alguma gafe, né? E é muito maior a cobrança em cima dela do que se a mesma gafe fosse cometida pelo narrador homem, exatamente, que falam besteira. São pesos diferentes. São pesos muito diferentes, então pesa muito, né? Eu vejo também muitas críticas, às vezes, à qualidade do jogo das mulheres, né? Ah, mas as mulheres, o jogo é mais assim, o jogo é mais assado. Aí você tem que fazer uma análise histórica e conscientizar e contextualizar para as pessoas que fazem esses comentários, porque você pensa, até 1979, nós estamos falando de 40 anos atrás, era proibida a participação de mulheres em jogos de futebol publicamente, né? Então veja, enquanto os homens jogam desde 1800 e bolinha, tranquilamente, ocupando os principais espaços, as mulheres, como você colocou a sua própria história pessoal de vida, tiveram que lutar muito e brigar muito para fazer parte desse ambiente, né? São constantes disputas e constantes quebras de paradigmas, enfim. O campo esportivo ele é muito marcado por isso, né? Então, eu acho que essa diferença, eu não sei se em algum momento ela vai chegar a se igualar, né? Mas elas estão diminuindo, isso já é um fator importante. E por onde passa isso? Você citou agora uma professora de educação física, mulher, que, de alguma forma, naturaliza muito, entre aspas, que homens jogam futebol e mulheres jogam vôlei. O que ela está ensinando para as crianças, né? E nós, enquanto hoje, também, com a atuação na graduação daqui da universidade e felizmente, tendo contato com os futuros profissionais, né, de educação física, nós temos que ser muito enfáticos em quebrar esses tipos de estereótipos que os alunos trazem e as alunas trazem para a universidade. Quando a gente vai conversar alguma coisa relacionada a isso, às vezes os futuros professores de educação física em sala de aula estão reproduzindo situações que eles vivenciaram ainda na sua sala de aula na educação física escolar, onde homens fazem isso e mulheres fazem aquilo. Então, eu acho que esse processo ele está em movimento, ele está em curso, está longe ainda do que a gente pode pensar, né, no ideal mais igualitário, em termos de oportunidade, de recompensa, mas existe já um movimento em trânsito, as mulheres já não estão mais se sentindo tão fragilizadas a ponto de só aceitar isso, estão se colocando contra, estão se posicionando, como você colocou o seu caso. Não, eu quero jogar futebol, por que eu não vou jogar? Eu vou entrar na quadra com os meninos lá, quem quer jogar vôlei, joga. E do mesmo jeito, um menino que às vezes gostaria de jogar vôlei, né, também está cerceado. Então, esse tipo de situação ela é muito prejudicial para uma sequência, uma composição de sociedade, porque como a sociedade ela é relacional, né, o que acontece no esporte é reflexo do que acontece na sociedade e vice-versa, né? Então, se a gente percebe que no esporte existe lugares específicos que são só para homens e para as mulheres, a sociedade também
vai reproduzir esse pensamento e essa lógica, né? Então, se a gente conseguir quebrar isso no esporte, ao mesmo tempo a sociedade provocando discussões sobre essas questões da participação das mulheres em diferentes espaços sociais, eu acho que é o caminho para que tudo aquilo que você colocou de forma negativa, né? De pouco investimento, de pouca estrutura, de menos gente assistindo, tudo isso, acho que isso com o tempo vai melhorar. Nós tivemos na Copa agora do Mundo, né, feminina, as maiores audiências, né? As maiores audiências televisivas, teve quebra de recorde presencial lá na Austrália. Então, tem um movimento em curso aí que permite a gente sonhar com um cenário mais favorável a médio e longo prazo. Já está começando, né, Cris? Igual você citou, né? É aos pouquinhos, não é o que a gente esperava. Não era o que era já para ser, né? Sim. Porque, querendo ou não, a gente briga por uma... Ainda rola muita desigualdade de gênero. E tá tendo a migalhinha. Só que a migalhinha tem que ser muito comemorado e como você citou. Porque, assim, se não for também de grão em grão, a gente não vai chegar lá, infelizmente, né? Sim, comemorado, mas ao mesmo tempo não deixar de continuar Exatamente. lutando, né? Por exemplo, eu acho um absurdo. A gente tem aí a nossa rainha, a nossa atual rainha da seleção brasileira, a Marta. Uma grande jogadora, mais de 4 vezes campeã do mundo, considerada a melhor jogadora do mundo. Ela não ganha o que o Neymar ganha, que não tem a quantidade de conquistas, né, de premiações, indicações, é prêmio igual ela. Por exemplo, as meninas em campo jogam pra caramba. Estão levando a seleção pra um lado bacana, a seleção brasileira de futebol. Tá. Agora a CBF não enxerga isso como... tipo assim, ó, vamos igualar isso. Não. O jogador homem, ele tem um salário bastante alto. Sabemos de salário aí de muitos jogadores, né? A mulher não. Por exemplo, o salário da Marta... Eu não faço ideia quanto seja, mas eu tenho certeza que não chega nem aos pés do salário do Neymar, por exemplo. É coisa de 15, 20 vezes menos. Só que aí, Lara, a gente entra numa outra discussão, que eu acho que ela é muito complexa, que entra na questão que a sociedade que a gente vive, né, é uma sociedade capitalista. E a sociedade capitalista, ela recompensa conforme as coisas vão vindo, né? Então, eu pago mais a quem me dá mais retorno, né? Então, eu acho que essa questão do salário, ela talvez vai ser uma das últimas a serem equiparadas. Por exemplo, tem federações, a Federação Sueca, por exemplo, ela colocou como premiação por objetivos atingidos nas Copas do Mundo, masculina e feminina, da mesma forma. Então, aonde os meninos chegarem, aonde as meninas chegarem, o valor a ser pago para as equipes é o mesmo. Isso na CBF ainda não é diferente. O valor para os homens ainda é muito superior. Então, talvez as federações elas consigam mexer um pouco com isso. Mas quando a gente entra na lógica dos clubes, dos patrocinadores, eu acho que isso ainda vai ser mais difícil de ser alcançado, essa igualdade. Por quê? Querendo ou não, o futebol masculino, o Neymar, o Messi, ainda conseguem vender muito mais do que a Marta. Trazer mais retorno. Exatamente. Então, acho que aí, além troca. de uma questão de gênero, tem uma questão também do sistema capitalista. Então, é uma dupla luta aí, né? É a famosa troca, exatamente. Né? E aí, por exemplo, eu tenho um exemplo da Nike que é muito interessante. A Nike, até 2015, se eu não me engano, 2016, não tinha modelo de chuteira feminino. Então, o que as meninas tinham que fazer? Porque o pé delas não alcançava, às vezes, o número mínimo do tamanho masculino, né? Que, se eu não me engano, é 37. Então, as meninas que calçavam 34, 35, 36, compravam chuteira de criança. E a chuteira de criança não tem a mesma estrutura tecnológica da chuteira adulta. Então, nisso, as meninas tinham um material esportivo de menor qualidade do que os homens. Nesse sentido, a Nike fez uma campanha e começou a fabricar calçados com tamanho menor, para atender essa população. E aí, a pergunta que fica, né? A Nike fez isso por quê? Porque é uma empresa preocupada com as questões de gênero, que quer igualdade entre homens e mulheres? Não, é porque houve uma pesquisa realizada pelo seu departamento de marketing, né, que notou, que visualizou que as mulheres estavam começando a procurar os seus produtos. Na medida que elas procuravam os seus produtos, vamos fazer o modelo menor, com tamanho menor, com a mesma tecnologia, antes que a Adidas faça, antes que a Mizuno faça, sei lá. E vamos ser a pioneira, que com isso a gente consegue o ganha-ganha, né? Estamos oferecendo um produto de qualidade que vai ser comprado pelas mulheres e, ao mesmo tempo, a gente lança essa... Olha, veja, a Nike se preocupa
com o futebol de mulheres. Então, tem essa pegada também. Eu estava até conversando aqui com o Andrei, um pouco antes de você chegar, sobre as equipes que estão se organizando no Brasil hoje do futebol feminino. Quase todas as equipes têm hoje uma equipe adulta de futebol feminino. Aí a pergunta é, por quê? É porque os departamentos de futebol entenderam que é importante dar mais visibilidade para a mulher? Ou porque a Conmebol colocou uma regra que quem não tiver futebol feminino não vai poder jogar Libertadores masculina? Então, perceba, ainda é um movimento muito forçado. Mas a expectativa e a nossa esperança é que com essa forçação que vai acontecendo, que isso também se torne uma presença consistente dentro do campo esportivo. Então, tudo bem, mesmo que seja por medidas que talvez a gente não veja como as ideais. Mas é aproveitar esses movimentos e tentar fortalecer eles, né? E aí passa muito pelas mulheres também, né? Uma outra questão que é interessante de observar. As mulheres assistem mais futebol masculino do que futebol feminino, em termos percentuais. Em termos percentuais, o público que assiste o futebol feminino ainda é composto mais por homens do que por mulheres. Então é um movimento também que as mulheres precisam se engajar e fortalecer cada vez mais para que tenham todos esses aspectos que você citou anteriormente. Mais visibilidade, com maior visibilidade, maior procura, com maior procura, maior consumo, há maior interesse também dos patrocinadores, e com isso as mulheres vão ser melhores remuneradas, e assim acho que vai criando um ciclo virtuoso, né? Assim de favorecer a participação das mulheres no futebol. Só assim para ir gerando movimento capitalista nesse sentido, né? Você tocou num ponto importante. As mulheres mesmo, você tem razão, tem que ir também no campo, ver uma menina. Por exemplo, todo mundo paga aí 500, 600 reais para assistir um jogo importante, uma final, um clássico. São Paulo e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. O ingresso lá no Allianz, 500, 600 reais para assistir a final desse clássico. Cara, ninguém paga 10, 15 reais para ir num estádio local, dar uma força para as meninas. Isso também tá faltando, sabe? Mas é igual você falou, não basta só os homens ir ver o jogo das mulheres. As mulheres também têm que ir lá para dar uma força, para ajudar na classe. Isso é muito importante de ser observado. São barreiras nossas que têm que ser quebradas, mas não basta só as meninas irem jogar o futebol. Basta também ter todo um apoio fora dessa base. Sim. Isso é muito importante. E tem 2 pontos interessantes também que a gente pode considerar do esporte para as mulheres, né, Lari? Que assim, sempre foi muito marcado, quando ia ser divulgado pela mídia, né, por uma questão relacionada à estética, né? Então, as mulheres elas são referenciadas na mídia muitas vezes como a mãe, a esposa, tem tantos filhos, né? Foi casada. Então, assim, são preocupações muito marcadas por essa sociedade machista, né? Tipo, não me interessa, né? Enfim, porque ela foi casada, ela é separada. Não é a mesma cobertura que é realizada com os homens, que ficam muitas vezes voltadas para a questão futebolística. Sim. Quantos gols fez, por onde jogou. Então, ainda existe uma cobertura também feita pela mídia que distorce um pouco o valor da mulher enquanto atleta e coloca ela muito mais, às vezes, num lugar de beleza, de estética, de padrões que, às vezes, um exemplo do futebol americano lá dos Estados Unidos, né? Os homens jogam, né, com aquelas estruturas capacete, não sei quem aqui que tá nos acompanhando que já assistiu um jogo de futebol americano, mas capacete, uma armadura, roupa, não sei o que lá. Quando eles criaram a liga de futebol americano feminina, elas jogavam de lingerie, né, que era uma tentativa de atrair o público por um apelo estético e não por um apelo esportivo, né? Então as mulheres sofrem também esse tipo de relação distorcida da mídia, que vem melhorando, mas ainda assim quando você pega as manchetes, tem um estudo recente que saiu sobre as manchetes do esporte feminino, muito com essa conotação associada a outras questões e não à esportiva, né? E um outro ponto que eu queria ressaltar, que eu acho importante, que as mulheres também têm que lutar por esse espaço, é que as pesquisas recentes dos últimos 30 anos, elas indicam que aumentou muito a participação de mulheres nas quadras, campos e pistas, mas não aumentou nos cargos diretivos. Ainda tem poucas mulheres ocupando o cargo de treinadora, tem poucas mulheres ocupando o cargo de diretora esportiva, de dirigente esportiva. Então, esse espaço também precisa ser ocupado, melhor ocupado pelas mulheres. Então, é um movimento também que precisa ser feito. Beleza, tá melhorando em alguns aspectos no campo, nas quadras, nas pistas, mas ainda assim, em postos de comando, em postos de controle, de organização, ainda assim, esses postos são ocupados hegemonicamente pelos homens.
Cris, você tocou num ponto importante. São esses detalhes que têm que serem observados. Não só a questão de jogo. Essa questão aí dos cargos é uma luta mundial hoje em dia, né? Por exemplo, na questão esportiva. Ninguém também se importa com isso. Eu sei que no Corinthians tem a diretora lá, que é uma mulher. E tem também a Leila do Palmeiras. Bastante criticada por N motivos também. E principalmente por... A torcida também não aceita... A torcida do Palmeiras, torcida do futebol masculino do Palmeiras, não aceita a Leila lá. Também é um dos fatos por ela ser mulher. Tem muitas coisas que ela se posiciona que o pessoal não concorda, ok. Mas também, de certa forma, eles não aceitam pelo fato dela se impor ali, tá ali grandona, crescer pra cima de todo mundo como mulher. Sim. Isso... São coisas que têm que serem quebradas, né? Então, eu falo assim, a gente de um modo geral, eu como mulher, você como treinador de um time de mulher, a gente vai ter uma luta aí acirrada. Mas vamos vencer, temos que vencer. Uma hora ou outra tem que vencer. Tem que... As coisas precisam igualar. Pra parar com isso, tipo... Esse preconceito, essa barreira, ai, mulher não sei o que tem, mulher não pode isso, mulher não pode aquilo, mulher não tem que jogar futebol, a mulher que joga futebol, eu não vou perder meu tempo assistir o jogo das meninas. Poxa, domingo tinha mais de 40 mil torcedores lá, que compraram o ingresso, estava lá no estádio assistindo. Sim. Grande vitória da gente. Eu acredito que não tá longe. Não tá longe de acontecer. Mas tem muita luta ainda pela frente. Isso a gente tem consciência. Tem muita luta ainda pela frente. É igual você falou. Temos que ir comemorando os pequenos detalhes. As pequenas conquistas. Que uma hora isso daí vai ter que acabar, né, Cris? Mas... Enfim, é isso. Vamos lutar para que isso seja superado. Porque, querendo ou não... Vou até citar isso aqui agora, antes de encerrar o programa. A mídia também não dá o suporte necessário se falando de esporte para mulher. Futebol feminino, futebol americano feminino também. Você não vê a mídia dando a mesma importância se tratando do feminino. Você vê a mídia ali, ó, babando o ovo do futebol masculino, babando o ovo do Messi, o Neymar, o que ele fizer, ele tá na mídia. O Neymar caiu, vai disparar para ele. Agora, Marta, se acontecer alguma coisa com ela, até mesmo uma coisa errada que ela fizer, como o Neymar anda fazendo umas cagadas aí na vida particular dele, ele é idolatrado pela mídia, querendo ou não, mas tá sempre na mídia. As mulheres não. Então, outro grande erro de apoio, aliás, falta apoio mais da mídia também. Você não vê várias imprensa ali, vários veículos de comunicação cobrindo um jogo de futebol. Você vê um ou outro. Domingo, na final do jogo, tava ali a Globo, de canal aberto, 10h30 da manhã, narrando o jogo, mostrando, beleza. As demais, você sai, você não vê entrevistas, você não vê a imprensa doida em cima das meninas, igual idolatra os homens. É outro ponto que precisa ser visto também, né? Eu entrevistei outras jogadoras de futebol e não teve uma, Cris, não teve uma que não tocou nesse assunto. A mídia não nos dá suporte. Isso é muito ruim de ouvir. É muito triste, na verdade. Porque a própria mídia não dá suporte. São coisas que precisam ser vistas. Outro ponto que eu queria comentar com você. O Ronaldo Fenômeno, acho que no mês passado ele estava num programa
E ele estava comentando lá do investimento dele no Cruzeiro, tal, não sei o que tem. E ele falou, eu estou começando a olhar mais para o futebol feminino e pretendo investir. Eu achei isso muito bacana, porque ele tem condições e ele tem poder. O poder dele pode dar um grande up no futebol feminino. Então isso é bem bacana também. E eu achei muito legal da parte dele, ele querer investir. Se não for esses grandes empresários, esse tipo de olheiro em cima do futebol, também vai ficar aí, ó. Catando migalha até quando? Até quando tem que catar essas migalhas, entendeu? Mas são barreiras que, propriamente ditas, né? Por você, em tudo que você estou, tem que ser quebrado. Acho que é um movimento complexo, né, Lara? É um movimento que começa na base, né? Uma conscientização geral de sociedade mesmo, né? De crianças que comecem a se identificar com diferentes possibilidades, né? E não aquele padrão, né? Dicotômico, né? Azul e rosa, bola e boneca, né? Então, essas coisas, elas têm que começar desde uma conscientização, né? De pais, família, escola. E aí, quando a gente fala do esporte de alto rendimento, aí sim, né? Vai precisar de empresários, enfim. Ou de pessoas que gostam muito do futebol feminino e que vão investir mesmo sem ter um grande retorno, ou que o futebol feminino, o futsal feminino, enfim, esporte para as mulheres, com o passar do tempo, com maior divulgação, também consiga ocupar um espaço de maior valor, né, sociocultural e econômico, que atraia também mais investimentos. Acho que são vários movimentos que precisam acontecer simultâneos, né, sem deixar de lutar, enfim, de tentar ocupar esses espaços para tentar visualizar e concretizar um cenário mais favorável para a participação de mulheres no esporte em geral e o que nós estamos falando aqui hoje especificamente do futebol e do futsal, né? É isso aí, Cris. Acho que a gente vai esperar logo. Vamos ir lutando, né? Ó, para finalizar, Cris, aposta para amanhã. Seleção feminina de futebol. Brasil e Japão. Quanto que vai ficar amanhã, Cris? Olha, é um jogo muito difícil, né? A seleção japonesa foi muito bem na Copa. Eu gostei da convocação, gostei da troca também pelo Arthur Elias, acho que ele é o nome certo para estar lá. Ele está trazendo uma artilheira, né, do Internacional de Porto Alegre, que foi artilheira da Libertadores, mantendo a Marta. Vou apostar, são 2 jogos seguidos, né? Depois o Brasil pega a Nicarágua. Eu vou apostar no primeiro jogo vai dar um empate, no segundo o Brasil ganha do Japão, depois goleia a Nicarágua. O cara é forte. É isso aí, falou com bastante convicção. Falando em seleção feminina, eu comentei recentemente numa outra entrevista que, na minha opinião, na minha humilde opinião, volto a dizer, a Tamires, jogadora do Corinthians, é uma grande aposta para a seleção brasileira. Você já viu ela jogando? A Tamires joga muito. É que a Tamires já está naquele momento já do final, né, da carreira, enfim. Mas hoje não tem nenhuma lateral esquerda melhor do que ela, né? Joga muito. A Bia Zanerato também vai ter mais chances amanhã. A expectativa para o jogo de amanhã é muito boa. Acho que o Brasil tem, com o Arthur Elias à frente, um cara que conhece o futebol brasileiro, né? Ele não cometeria os erros que a Pia cometeu na última Copa do Mundo. Acho que faltou muito tato da Pia, entender mais o nosso contexto, né? Entender mais a Marta enquanto referência para aquelas meninas. Eu acho que o Arthur Elias não teria cometido aqueles equívocos, a gente teria tido um alcance maior na competição, não teria saído na primeira fase como foi. Então, eu estou muito confiante para esse novo trabalho, acho que tem uma mescla interessante, jogadoras como a Tamires, né? E outras chegando como a Bia, como essa menina do Internacional, que agora me fugiu o nome, mas são a Debinha, né? A Debinha joga muito. São jogadoras que prometem essa composição de juventude com experiência, com um treinador que conhece o futebol brasileiro, né, feminino. O ciclo para a próxima Copa do Mundo me parece bastante promissor. Eu tô apostando na próxima Copa, viu, para seleção feminina de futebol. Tá bem forte aí. Ô, Cris, gostaria de te agradecer pela participação aqui no programa. Foi muito importante conhecer, né, esse lado que a própria universidade, lá, a UNAERP, trabalha com as meninas nessa questão de igualar ali, né, tipo, o feminino ser
igual o masculino, ter os mesmos direitos, vocês conseguirem já quebrar essa barreira dentro da universidade, que é igual eu comentei com você, eu não tive isso na minha época de escola, era tudo muito separadinho. A UNERP está de parabéns, vocês estão de parabéns pelo trabalho, só tenho a agradecer pelo bate-papo e, enfim, saiu esse bate-papo, né, Cris? Tão esperado. Sem dúvida. Hilário, eu queria aproveitar então essa oportunidade, né, e o alcance aqui da Rádio UNAERP para falar desse projeto que ele envolve também as meninas da comunidade, não só alunas da universidade. Então, a nossa equipe de desenvolvimento, a partir dos 15 anos, aquelas meninas que tiverem vontade de vir treinar aqui, procurar, né, até pode ser pelo próprio Instagram do UNAERP Esportes, ou mesmo fazer contato aqui com o Departamento de Educação Física, que nós estamos recebendo meninas a partir dos 15 anos, não só as alunas da universidade. Então, nós estamos tentando também essa ponte de criar uma equipe que vai aproximar as meninas aqui da universidade, né? E dar suporte para essa equipe de competição que a gente tem aqui dentro da universidade, até num projeto futuro com bolsa de estudos, enfim. É um projeto que está começando agora, começou esse ano, mas que tem uma perspectiva de alcance muito interessante. Então, para todas as meninas que jogam futsal aqui em Ribeirão Preto, quiserem nos procurar aqui na universidade, para 2024 nós vamos ter aí 2 treinos semanais por semana, já com essas oportunidades. E agradecer você, Lário, o André aqui pela assistência e todos que nos ouviram até agora pacientemente por esse bate-papo delicioso, falar de futebol para as mulheres, é um assunto que me motiva bastante. Muito obrigado. Muito bom, Cris, eu que agradeço. Então, só para lembrar, meninas de a partir de 15 anos que gostam de jogar futebol, gente, venham, procurem a UNAERP, o Instagram, como que é o Instagram, Cris? O Esportes, da UNAERP Esportes. UNAERP Esportes, tem outro... Pode também procurar a própria UNAERP, né? Pode procurar aqui a universidade também, especialmente o Departamento de Educação Física. Aí, só procurar. Aí, gente, uma boa oportunidade, começar 2024 realizando o sonho de poder jogar um futebol dentro de uma universidade totalmente estruturada, equipada como a UNAERP e com professores e treinadores incríveis, como o Cris, meu amigo. Muito obrigado, Cris. Obrigado a você. Muito obrigada e até a próxima. Você acompanhou mais uma transmissão da Rádio UNAERP. Audiovisual, Andrei Violante. Assistência, Neto Túbero e Leonardo Rabelo. Coordenação, Gil Santiago. A Rádio UNAERP dá voz à sociedade. Nós recebemos o jornalista e radialista, o Wilson Rocha. É muito legal, tá